Hoje venho-vos falar de um festival de literatura. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre uma iniciativa realizada pela Câmara Municipal de Lisboa, pelas Bibliotecas Municipais de Lisboa e depois com patrocínios como a RTP, o Público, o Metropolitano, etc. Estou a falar, obviamente, do 5L Festival, ou seja, o Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa. O festival, não sei se tiveram hipótese de ver, mas se não tiveram, o link ainda está disponível. Tinha uma programação muito ampla, muito diversificada e que ia desde as 8h50 da manhã até à noite. Obviamente que, como o festival decorreu entre os dias 4 e os dias 8 de maio, obviamente que eu não consegui ir a tudo, até porque nós trabalhamos e, portanto, temos que selecionar. E foi isso que eu fiz. E a primeira mesa de autor a que eu assisti foi exatamente à estreia daquelas mesas de autor. E deixem que vos diga, e eu vou deixar as fotografias por aqui, desculpei a qualidade, mas foi tirada assim na altura. Eu confesso que estava encantada a ouvir os participantes, portanto tirei as fotografias só para registro futuro, mas a verdade é que, para mim, o festival começou da melhor maneira. E começou logo no dia 4 com a primeira mesa de autor, subordinada ao tempo, o silêncio e a escrita, e moderada para Tânia Ganho. Dessa mesa, para além da nossa Tânia Ganho, faziam parte também a Leila Slimani e a Dulce Maria Cardoso. E foi uma delícia ouvir aquelas três mulheres. E eu acho que a Tânia foi uma moderadora inacreditável, incrível, fez um papel brilhante e obviamente que duas grandes senhoras da literatura como a Leila Slimani e a Dulce Maria Cardoso apenas poderia ter sido fantástico ouvi-las às três, confesso. Ou seja, a Tânia conseguiu fazer uma abrangência e ver os pontos de ligação com a obra de cada uma destas autoras e foi buscar também os elementos essenciais da obra de cada uma destas autoras e acabou por criar ali um diálogo que eu diria que foi um diálogo a três, porque nós também percebemos o que é que a Tânia tinha ido buscar à literatura destas mulheres, que nos encantou, pelo menos a mim me encantou, e fez com que aquele final de tarde fosse delicioso. Depois fiquei para a noite também no Teatro São Luís para ver o José Eduardo Agalusa e o Paulo Werneck. O Paulo Werneck era alguém que eu não conhecia, sei que ele é diretor de uma revista e eu estava muito interessada em ouvir falar o Agalusa, principalmente deste seu último livro. Acontece que, Covids da vida, o Agalusa teve por videochamada, claro que não foi a mesma coisa, claro que não, a interação foi diferente, não é a mesma coisa ter ali o autor através de uma câmara ou tê-lo ao vivo e a cores, mas valeu muito a pena ter ficado à noite para ver e para perceber a interação destes dois autores à volta da língua portuguesa, à volta do português e da escrita, principalmente do Agalusa, e houve aqui uma moderação do Paulo Werneck que foi muito interessante. A mesa de autores chamava-se Um Mundo Desconcertante e tinha a ver, obviamente, com o último livro do José Eduardo Agalusa, que eu fiquei muito curiosa para ler, confesso, e ele deu-nos uma visão muito interessante da língua portuguesa espalhada pelo mundo, da língua portuguesa no Brasil, que eu acho que ainda há algum preconceito em Portugal em relação ao português do Brasil, nomeadamente à forma de cá chegar a literatura escrita em português do Brasil, e foi muito interessante ver a explicação que o Agalusa deu para isso e perceber que Brasil, Angola e Portugal acabam todos por falar a mesma língua e temos mesmo todos que nos unificar para que resulte o que era expectável.
Depois, no dia 5 eu não consegui ir, queria muito ter ido ver o lançamento do livro Morte em Direto, da Maria José Núncio, que tenho em casa para ler. Ela fez o favor de me oferecer, queria muito, 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 mas o trabalho assim não o permitiu, era às 6h30 e não deu mesmo. E depois queria ter muito ido ver o Padura em Lisboa, com o Francisco José Viegas a moderar a conversa com o Padura, mas também confesso que estava tão cansada, a conversa era às 19h e eu não consegui lá ir. Mas no dia 6, às 21h, eu estava no Teatro São Carlos para ver a conversa entre o João Paulo Sacadura e o Laurent Petit-Mangeon sobre o seu livro Quando a Noite Cai. A pesquisa de autor chamava-se História de uma Família, como é óbvio, visto que o livro trata de uma família constituída por um pai e por 2 filhos. O pai fica viúvo. E foi muito interessante ouvir o autor falar deste livro. Ainda por cima eu tinha acabado de ler o livro, já saiu a opinião no canal. Eu vou deixar nos cards por aqui, e na realidade foi muito, muito interessante perceber, até porque o livro ganhou uma série de prémios, o Prémio Femini e o Prémio para a Primeira Obra. É um livro muito interessante, um livro pequenino, mas com uma densidade psicológica e com uma atualidade avassaladora, e foi muito, muito bom ver e ouvir o Laurent, que me deu um autógrafo fantástico, como vocês já viram no vídeo que eu fiz sobre o livro, e vocês já têm a minha opinião sobre o livro. Quero só dizer que ele é uma simpatia, um encanto, e foi uma conversa muito, muito interessante. Para além disso, foi ouvir outra vez o francês, assim como a Leila Slimani, portanto foram uns dias cheios do francês, aquela língua que me encanta, e portanto foi muito, muito bom esta partilha. Depois, no dia 7, no sábado, fui até à livraria Palavra de Viajante. Curiosamente, é a única... Sandra, desculpa, peço imensa desculpa, mas eu vou pôr uma fotografia da Sandra por aqui. Foi a única onde eu não tirei, o único debate onde eu não tirei fotografias, talvez porque estava encantado de ouvir a Sandra, talvez por causa da relação pessoal que tenho com a Sandra, não sei. O que é certo é que nem me lembrei de tirar fotografias. De qualquer forma, eu estive na livraria Palavra de Viajante para ver a Sandra Barão Nobre a falar sobre os seus livros, num debate que se intitulava Conversa à Volta dos Livros, uma volta ao mundo com leitores e 3 vezes irão, viagens anotadas. Eu estou a olhar para as cábulas, não sei se já perceberam por causa dos títulos. A Sandra Barão Nobre é uma especialista em biblioterapia. Foi alguém que eu conheci no retiro literário que fiz e que adorei, sobre biblioterapia. Estou a fazer um curso com ela de iniciação à biblioterapia, que estou a adorar. É um tema fascinante, este tema da biblioterapia. Foi um tema que eu senti que fazia... foi um tema que eu percebi por mim mesma que fazia sentido quando estive doente, e achei que a leitura era algo importante até para me ajudar psicologicamente a superar um momento pior, um momento em que estamos mais parados, em que não podemos trabalhar. Nós queixamos-nos muito do trabalho, mas depois nesses momentos o trabalho faz-nos falta, e portanto é um tema que me encanta. Para além disso, neste caso, foi a Sandra a falar do seu projeto de fotografia, em que ela fotografa ao longo, em que ela fotografa à volta do mundo pessoas que estão a ler. E, portanto, foi muito interessante perceber esse seu projeto, foi muito interessante perceber as suas viagens ao Irão, e eu trouxe os livros para ler, e, portanto, um dia destes vocês esperem, porque vão ter opinião sobre os livros da Sandra Barão Nobre. E, portanto, foi um final de tarde de sábado muito reconfortante, muito bom, que eu gostei muito de voltar a ver a Sandra, de voltar a estar com a Sandra, e gostei muito da partilha que ela nos deu. No domingo, voltei ao São Luís e voltei ao São Carlos. No São Carlos, para ver um debate que se chamava O Tempo do Autor, que foi moderada pelo professor João Dionísio e que teve como convidados o Pedro Mexia e o Rui Cardoso Martins. Eu confesso que obviamente já conhecia o Pedro Mexia, não conhecia o Rui
Não conhecia o Rui Cardoso Martins, mas adorei. As histórias que ele contou foram fantásticas. São os dois cronistas, o Pedro Mexia diarista, e foi à volta das crónicas, o do diário do Pedro Mexia, que o professor João Dionísio moderou a conversa. Foi engraçadíssimo, muito, muito bom. Muito a pena ter ido para o São Carlos às 3 da tarde, com uma tarde de calor, mas valeu bastante a pena, até porque todo o domingo deste festival, pelo menos as mesas que eu vi, foram fenomenais. Portanto, tivemos então aí o professor João Dionísio a moderar esta mesa sobre as crónicas do Rui Cardoso Martins e o diário do Pedro Mexia, e eu fiquei com muita vontade de ler, quer um livro, quer outro, porque eu, como não leio jornais, o Rui Cardoso Martins tinha-me passado ao lado e fiquei com muita curiosidade de ver como é que ele escrevia, este cronista que esteve no Expresso, acho eu, espero não estar a dizer nenhuma asneira, e depois, e que continua ainda a escrever, acho que Diário de Notícias, bom, espero não estar a dizer uma grande asneira, mas se estiver, corrijam nos comentários. Daí subi ao São Luís e fui assistir à mesa de autor moderada por João Gobert, chamada Bons Argumentos, da qual faziam parte o João Tordo e o Gonçalves. Obviamente que com este nome vocês percebem que estamos aqui a conversar com o João Tordo e com o Gonçalves na sua qualidade de argumentistas, na sua qualidade de homens que fazem e que constroem a história que depois nós vemos nas séries ou nos filmes na televisão ou nas plataformas de streaming. Portanto, estivemos a falar, a mesa era para falar sobre argumentos, mas a verdade é que o João Goberno fez uma moderação fantástica e levou para a escrita, falando também da escrita de autor, quer de um, quer de outro, e falando dos últimos livros de cada um deste autor, que são 2 livros 5 estrelas fantásticos. Eu li os 2, adorei. Há também opinião no canal dos 2, eu vou deixar os cards por aqui, e temos então O Naufrágio do João Tordo, um livro que tem um mês, e O Deus, Pátria e Família do Gonçalves, um livro um pouco mais antigo, mas que também é o último livro do Gonçalves e eu gostei imenso. São 2 romances brilhantes que eu aconselho vivamente que vocês leiam. Depois fiquei sentadinha a ver o concerto do Coro Infantil e Juvenil da Universidade de Lisboa para passar para a última mesa de autor a que assisti, chamada Letargias, moderada pela Filipa Melo e com a Joana Bertolo e a Patrícia Portela. Confesso que não conhecia a Patrícia Portela, tenho que ir bisbilhotar os livros dela, e confesso também que ainda não li o Ecologia da Joana Bertolo. Está aqui para ler, está aqui mesmo naquele monte daqueles que têm que ser lidos imperativamente este ano. Mas ainda fiquei mais curiosa depois de as ouvir falar sobre o livro, porque o título, eu comprei o livro porque me disseram que o livro era muito bom, e o título eu achei que era alguma coisa relacionada com a defesa do planeta, mas o livro parece-me que é muito mais do que a defesa do planeta ou do que aquilo que a minha imaginação lhe tinha dado a partir do título. O título, afinal de contas, é muito mais simbólico do que aquilo que eu achava expectável e do que aquilo que eu estava à espera. A Filipa Melo fez uma moderação muito, muito boa. Eu gostei muito da forma como ela, principalmente da forma como ela introduziu as 2 escritoras, porque ela leu certos dos livros delas e, portanto, aí já despertou um bocadinho a atenção para os livros de quem estava a assistir, e depois elas falaram sobre os temas dos seus livros, e a Filipa Melo acabou por começar por falar distintamente dos 2 livros e depois acabou por mostrar alguns elementos que estas 2 autoras têm em comum, para além da editora. Ainda brincámos com isso. Foi um final de tarde de domingo fantástico. E foi assim que para mim acabou o Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa, o 5L, e foi na realidade uns dias
eu diria, eu não diria estressantes, mas uns dias em que eu andei a correr de um lado para o outro a tentar absorver tudo, ver quem queria ver. Obviamente não consegui ver tudo aquilo que gostaria de ver, porque havia coisas muito interessantes, mas o tempo não dá para tudo. Mas foram assim uns dias, foram 4 dias que valeram muito a pena e que trouxeram a Portugal autores estrangeiros que de outra forma dificilmente nós veríamos, que trouxeram autores nacionais, que alguns dos quais, como o Rui Cardoso Martins, que eu não conhecia, e que desvendaram uma outra faceta de alguns autores que eu conheço e que admiro enquanto criadores literários, como o João Tordo ou o Hugo Gonçalves. Foi uma iniciativa muito boa da Câmara Municipal de Lisboa e das Bibliotecas de Lisboa. Muito obrigada. E eu só espero que seja uma iniciativa para repetir para o ano. Eu sei que é muito cansativo, sei que dá muito trabalho, sei que os funcionários tiveram ali 4 dias de trabalho intensivo, mas para os lisboetas e para quem conseguiu vir a Lisboa assistir a estas manifestações literárias foi muito interessante. Eu só tive pena, e deixem-me só dizer-vos que houvesse algumas das sessões que tivessem tão pouca gente. Estou a pensar, por exemplo, na sessão com o José Eduardo Agualusa, estou a pensar, por exemplo, na sessão com a Joana Bertolo. Tive muita pena que tivesse tão pouca gente, porque acho que foi tão interessante, ou a sessão com o Laurent Petit Majon, porque foi tão interessante que foi uma pena que mais pessoas não desfrutassem da presença destes autores ali. O festival era gratuito, a entrada era gratuita, era só marcar no bolo os lugares, mas era gratuito, e portanto foi com muita pena que eu vi que às vezes o público é restrito. E houve outras coisas à mesma hora que eu não consegui ver noutros sítios, mas é como tudo na vida, temos de fazer opções. Muito obrigada mais uma vez às Bibliotecas de Lisboa e à Câmara de Lisboa pela iniciativa. Fica aqui em jeito de reportagem aquilo que eu vivi, mas não quis deixar de fazer um vídeo sobre este festival, até porque a ideia é, se para o ano a Câmara Municipal de Lisboa e as Bibliotecas de Lisboa repetirem a iniciativa, vocês, se a minha opinião serve para alguma coisa, lembrarem-se e poderem vir até Lisboa durante estes 4 dias e aproveitar aquilo que os autores, os ilustradores, os cronistas, os diaristas, os argumentistas têm para nos dar e podem partilhar connosco. E pronto, aqui fica este vídeo sobre o Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa, patrocinado pela Câmara Municipal de Lisboa. Digam-me se viram outras coisas, se andaram também por ele e não nos cruzámos. Digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.